Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Roberto Júnior, sou professor de informática e nesse bloco nós iremos falar aí sobre o pacote Microsoft Office, o pacote responsável aí pelas suítes de escritório da Microsoft. Beleza? Nesse nosso encontro nós iniciaremos aí o estudo a respeito do que vem a ser uma suíte de escritório. Faremos essa introdução. Além disso, iremos abordar de forma mais específica, mais detalhada e ao mesmo tempo pontual o MS Word, né? O Microsoft Word. Nós iremos aí apresentar a função desse aplicativo, as características, a interface, né? O que vem a ser a interface, qual a função dessa interface, quais são essas características presentes dentro desse subtópico. Nós iremos também apresentar aqui quais são os principais formatos cobrados em prova para concurso público aí da banca CESP-CEBRASP. Também iremos apresentar aqui quais são os principais atalhos. Então, de forma pontual, nós iremos aqui dar início ao estudo a respeito das planilhas, a respeito dos editores de texto e também a respeito aí das aplicações relacionadas à edição de slides. Beleza, pessoal? Então vamos aqui ao nosso slide. Aqui está o meu nome e as minhas redes sociais, em que você pode me seguir lá, né, mandar um questionamento, enfim, nós estamos aqui para sanar todas as eventuais dúvidas. Então vamos lá, vamos como sempre colocar o nosso ponteirinho para que a gente possa fazer aqui as devidas considerações. Bom pessoal, nós iniciaremos aqui apresentando justamente o conceito, né, o conceito que vem a ser uma suíte. Né? Quando a gente fala de suíte, qual é a primeira imagem que vem à sua mente? Suíte, né? A gente lembra logo de uma suíte de um hotel, né? um quadrado, um quarto, em que a gente encontra aí várias coisas. Né? A gente encontra, por exemplo, a caminha lá onde a gente pode dormir, encontramos a TV, né? Além da TV a gente encontra também aí hoje em dia um roteador, né? Para ter acesso ao Wi-Fi. São diversas coisas dentro de um único ambiente. Temos aqui também, ó, a banheirinha, né? Onde o pessoal aí costuma relaxar. Muito bom, inclusive. Então, a ideia de suíte, pessoal, nada mais é do que oferecer um grupo de recursos, um grupo de benefícios dentro de um único ambiente. Então, quando a gente vai aplicar esse conceito aqui de suíte, né, que é justamente unir vários benefícios em um ambiente só, como é o caso do quarto, que a gente chama de suíte, a gente pode pegar esse conceito e, sem problema nenhum, aplicar aqui as suítes de escritório. Então, você vai imaginar que, em vez de ser uma suíte dentro de um hotel, né, um lugar para você relaxar, você vai transpor isso aqui para o local de trabalho. Beleza? Inclusive, o próprio nome Office, ele significa isso, né? Trabalho, relacionado aí a escritório. Então, a gente pode pegar esse conceito aqui de suíte, né, a união aí de várias aplicações, de vários benefícios e transpor justamente para a área corporativa. É aí que surge esse grupo de aplicativos que a gente chama de suíte de escritório. Pela lógica, são os programas que oferecem aí as aplicações relacionadas às atividades de escritório. Né? São as tarefas que você realiza dentro de um escritório. Então é isso que você precisa memorizar. Sempre que ver a palavra suíte ou pacote, você lembra justamente aqui dessa representação, dessa analogia que nós fizemos para que você viesse fixar bem essa ideia. Então vamos voltar aqui ao nosso slide. Então, ó, o que vem a ser, né, uma suíte de escritório? Uma suíte de escritório nada mais é do que um conjunto integrado de aplicativos, né, de programas. E é importante a gente lembrar que os programas, né, os programas dentro da computação, dentro do estudo da informática,
os programas eles existem com uma finalidade específica, né? Qual é a finalidade específica do programa de forma genérica? Nada mais é do que oferecer aí um recurso. Seria uma atividade que você, enquanto usuário avançado, conseguiria fazer sem a ajuda de um determinado programa, porém, os desenvolvedores acabam aí organizando determinado programa para facilitar a tua interação com a máquina, né, com o próprio computador. Então, voltando ao nosso slide, mais uma vez, nós já destacamos também essa característica aqui das suítes de escritório, que é justamente exercer essa função relacionada a esse ambiente de trabalho, né? E o que é que a gente faz? O que é que a pessoa que trabalha em um escritório, ela geralmente está encarregada de fazer? Ela está aí encarregada de organizar documentos, de organizar pastas, né, de realizar aí a impressão, a gerência de banco de dados. Ela também está aí encarregada de organizar os documentos com uma certa ordem, uma ordem lógica, né, fazendo ali uma aplicação de princípios básicos de arquivologia, por exemplo. Então, quando a gente fala desse ambiente de escritório, é importante que a gente tenha essas atividades em mente. Então, nesse nosso bloco, né, falando aí a respeito da introdução dos suítes de escritório, é importante que você saiba que para o nosso edital, né, o edital CESP-SEBRASP, nós iremos focar aí em 3 aplicativos que compõem as suítes de escritório, né, que é o editor de textos, o editor de apresentações e o editor de planilhas. Entretanto, é importante que você lembre que esses não são os únicos programas oferecidos pelas suítes de escritório. Inclusive, é importante que a gente destaque mais uma vez que as atividades aí desenvolvidas pelas pessoas que trabalham em um escritório, né, em um ambiente de trabalho, vão muito além da edição de textos, de planilhas e de apresentações. Como eu já falei, nós temos aplicativos também específicos aí para tratar da gerência de banco de dados, para realizar aí, de repente, a publicação de páginas na internet, né? A gerência de e-mails, né? A ideia aí do Outlook, por exemplo, da Microsoft. Porém, entretanto, todavia, nós não iremos abordar esses aspectos aqui, porque não são recorrentes em prova, e o nosso edital ele se limita a esses 3 aplicativos. Então a gente vai elencar aqui essas principais características e aquilo que de fato cai em prova, a fim de que você, com segurança, com tranquilidade, vencendo aí a dificuldade com esse tipo de assunto, venha colocar o xizinho no lugar correto, que é o nosso objetivo, né? Então, a gente também precisa saber que quando a gente fala das suítes de escritório, nós temos alguns sinônimos. Sinônimos esses que podem aí ser cobrados em prova com a maior facilidade e não vai ter nada de errado. Professor, eu estudei o pacote Office, eu estudei o pacote Excel, eu estudei o pacote aí PowerPoint, professor, mas eu não consegui entender lá na hora. Não vai ter esse problema. Nós já apresentamos aqui pelo menos aí 4 expressões que se referem também às suítes de escritório. Então nós temos aqui, ó, o pacote Office, que é o mais tradicional, porém é importante que você lembre que o pacote Office ele é genérico, né, a ideia de Office, de trabalho, porque se aplica tanto aos aplicativos da Microsoft, o MS Office, que é o objeto de nosso estudo aqui nesse encontro, como também se aplica aí a ideia do LibreOffice ou BR Office, como a banca CESP gosta de apresentar, por exemplo. Então, o que acontece? Além dessa expressão pacote Office, é importante que a gente saiba que quando a prova falar de pacote de escritório, nós estamos falando do mesmo grupo de aplicativos. Também são referenciados em provas como sendo ferramentas de escritório. Além disso, nós também encontramos de forma mais eventual, né, de forma mais remota, a expressão ferramentas de produtividade. Porém, é importante que a gente saiba
que esse conceito aqui ele é muito mais amplo do que a utilização do termo suíte de escritório. Porque não apenas as suítes de escritório são consideradas ferramentas de produtividade. Beleza? Então, você precisa ter essa sensibilidade a fim de que entenda que, basicamente, né, um pacote Office ou pacote Microsoft Office, como sendo um programa aí que compõe esse grupo de aplicativos, ele está encarregado de oferecer esse tipo de recurso. Beleza? É isso que você precisa saber para a sua prova, a fim de que você realmente venha fazer as devidas análises ali na hora de julgar se um item está correto ou incorreto, ou até mesmo escolher ali entre as diversas alternativas aquela que melhor se encaixa dentro dos conceitos que nós estamos trabalhando. Então, dando continuidade, nós adentramos aqui de forma mais específica no conceito do que vem a ser o Microsoft Office, né? O pacote Microsoft em si. Então, nós partimos aqui da ideia genérica que se aplica tanto ao pacote da Microsoft como também ao LibreOffice, né? Ou até mesmo o BR Office, como as provas ainda costumam apresentar esse conteúdo. Belezinha? Então, nós iremos aqui apresentar as características do Microsoft Office, né, de forma mais pontual, de forma direcionada a essa empresa, a esse grupo de aplicativos. Então, é importante que a gente lembre que quando a gente fala do Microsoft Office, nós estamos tratando aqui de um grupo de aplicativos que é multiplataforma. O que significa dizer que você vai pegar essa suíte de trabalho, né, essa suíte aqui de escritório, e vai poder instalar, vai poder aí ter acesso a esses recursos, tanto no próprio Microsoft Windows, né, que é o sistema operacional Windows, e aqui eu estou falando de forma genérica, significa dizer que eu estou aplicando isso aqui aos princípios gerais do que vem a ser o sistema operacional Windows, né, desde o XP até a versão mais atual, que é o Windows 10. Então, além disso, a gente também consegue instalar aqui essa suíte de trabalho no próprio macOS, né? Próprio macOS. Conseguimos também instalar esse tipo de aplicativo no sistema Android, né? O sistema aí mobile, o Android, e também no próprio Linux, né? No sistema operacional Linux. Então, a ideia do pacote de escritório Microsoft Office ser multiplataforma é justamente essa possibilidade aí de ser instalados em outros sistemas operacionais além do Windows, né, que geralmente é o sistema operacional que a gente utiliza para desfrutar desses recursos apresentados por esse grupo de aplicativos. Então, é importante que a gente também destaque que o Microsoft Office ele é um software proprietário. Professor, me explique, por favor. Olha só. Significa dizer, meu querido aluno, que quando a gente fala do Microsoft Office enquanto software proprietário, que os direitos autorais, vamos colocar aqui, ó, os direitos autorais, eles são protegidos para uma determinada empresa. Então, significa dizer também que apenas uma determinada empresa vai ser responsável pela autoria, pela modificação desse programa. Inclusive, o tipo de licença aqui, aplicando a área de legislação, que fica responsável pelos direitos autorais de licença proprietária, é justamente aqui, né, o copyright, né, copyright no caso. Então, você precisa entender que a licença que acaba gerenciando o acesso a esse tipo de programa é justamente copyright, que está relacionado a essa ideia de ser um software proprietário. Né? Proprietário vem da ideia de propriedade. Então, esse aplicativo ele pertence especificamente a uma empresa, que é a Microsoft,
E essa empresa, ela é a única que tem aí as prerrogativas legais de estudar, de melhorar e de disponibilizar esse programa. Além disso, é importante que a gente já trabalhe a ideia de que esse programa ele tem um código-fonte fechado. Significa dizer que dentro desse conceito de software proprietário e de código fechado, significa que o usuário ele não vai ter a possibilidade de modificar esse programa. Então ele vai receber essa suíte já, né, com todos esses recursos aqui apresentados a ele, né, elencados lá ao seu dispor, e ele simplesmente vai ter a escolha de dizer: eu vou utilizar esse aplicativo ou não. Ele não vai poder simplesmente dizer assim: eu não uso esse aplicativo e vou removê-lo aqui desse pacote, vou modificar esse pacote, vou aqui fazer uma alteração de forma relacionada aí à programação, à estética desse programa. Então, ele é um código-fonte fechado. As pessoas não têm acesso aí à forma como ele é construído, a sua estrutura dentro dessa ideia de programação. Então, além disso, a gente precisa saber que ele é um programa pago. Ah, professor, mas programa pago, é óbvio, né, que é um programa pago. Não é tão óbvio, pessoal, porque nem todos os softwares que são de licença proprietária ou que são de código fechado, eles são necessariamente pagos, né? Nós temos aí, por exemplo, a ideia do WhatsApp, né, um aplicativo mobile que ele tem essa ideia de ser um software proprietário, né, mas que não é pago. Você vê aí que essa ideia de que sempre um software proprietário vai ser pago, ela é quebrada. Então, tome muito cuidado para não confundir, né? Então, assim, ser um software pago não está necessariamente relacionado à ideia de ser um software proprietário, né? Não é uma coisa obrigatória, não é um ditame, não é uma coisa inquestionável, beleza? Então, além disso, tem uma característica aqui, pessoal, que devido à evolução, né, do grupo de pessoas que se preparam para concurso, devido a essa mudança nesse cenário, a banca CESP-Sebrasp, vez ou outra, ela cobra justamente conhecimento a respeito da existência desse recurso dentro do Microsoft Office. Que recurso é esse, professor? É o recurso relacionado aí ao VBA, né, ao Visual Basic for Applications, que é justamente a linguagem utilizada aí para realizar a construção de macros dentro do próprio pacote da Microsoft, né? Isso se aplica tanto ao Word, como ao Excel, como ao PowerPoint. Entretanto, de forma mais específica e de forma mais recorrente, a gente vê o Visual Basic aí sendo aplicado dentro do ambiente do Excel. Então, se a prova de repente apresentar lá uma assertiva dizendo que a linguagem de programação, né, apresentada por esse grupo de escritório, né, desse pacote de escritório, vem ser o Visual Basic for Applications ou VBA apenas, você vai dizer que está correto, mas só que você vai ter que ter muito cuidado, porque a banca pode simplesmente colocar lá assim, ó, VBO, VBB, né, VBC. Por isso que é importante que você lembre do nome completo, que não é difícil, né? Visual Basic for Applications, e entenda que é VBA e é isso que você precisa saber. Aqui, ó. Então você pode destacar aí em seu material, né, em seu caderno de estudos, e anotar a palavrinha VBA e colocar aí do lado, né, que é justamente uma linguagem de programação que está dentro desse pacote de aplicativos. Então, além disso, a gente precisa dar uma analisada, né, falarmos um pouco aqui sobre a interface, né, a interface do Microsoft Office. Assim como os outros programas dentro da área de informática, o pacote, a suíte de escritórios do Microsoft Office, ela trabalha, ela interage com o usuário, né, com o ser humano, por meio de uma interface, né? E qual é a ideia?
Imagina aqui que você tem a figura do PC, né, ou do notebook, que é uma coisa até mais próxima nossa hoje em dia. Né? Temos aqui o teclado e as respectivas teclas, tudo organizadozinho, o mousepad, enfim. Né? Eu não sou muito bom nas representações gráficas, peço perdão. Mas o que é que acontece? Ó, falando em princípios, nós temos aqui a máquina e nós temos aqui o usuário. Né? Então, a máquina está aqui e ela basicamente se submete à vontade do usuário, do humano. Então, o humano vai interagir com essa máquina e essa interação aqui é o que a gente chama de interface. Né? No campo da ciência da computação, né, quando a gente está aí no ambiente acadêmico, a gente discute muito, né, a ideia do IHC, que é a interação homem-computador. Né? Então, essa interação homem-computador, né, usuário-computador, ela acontece por meio da interface, que nada mais é do que a interação propriamente dita entre o ser humano e a máquina. Então, quando a gente fala de interface aí do Microsoft Office, nós não estamos falando de uma outra coisa a não ser a respeito da forma como a gente vai desfrutar dos recursos ofertados aí por esse pacote. Então, vamos lá. A interface, né, a forma como se organiza o Microsoft Office, é de forma hierárquica, né? Significa dizer que nós vamos ter aí uma classificação, né, em que um grupo de funções vai estar dentro de um outro grupo maior e um outro grupo superior. A gente tem aqui a ideia das faixas. As faixas. Temos aqui a ideia das guias e também dos recursos. Essa ideia ela se aplica a todos os pacotes que a gente tem aí dentro do Microsoft Office. Então é uma questão aí de hierarquia. Né? Então um conceito está dentro do outro. É basicamente isso que você precisa saber. E dando continuidade, é importante que a gente saiba que as faixas de opção nada mais são, né, do que a disponibilidade dos recursos propriamente ditos. Né? Então tudo isso aqui, ó, todo esse trecho aqui que eu selecionei do PowerPoint, por exemplo, são justamente aquilo que a gente chama de faixa de opções. Né? São os recursos que a gente pode aí acabar tendo acesso por meio desse programa, né? Desse grupo de programas. Então, dentro dessa faixa de opções, nós encontramos a ideia das guias, que nada mais são do que as funções separadas em grupos. Né? Então, ó, nós temos aqui a guia arquivo, temos a guia página inicial, a guia inserir, design, transições, animações, apresentações de slide, revisão, exibir, ajuda. Né? Então, toda essa organização aqui de forma hierárquica, né, essas guias, elas apresentam aí as funções em grupos, né, por meio aí das semelhanças que elas têm entre si. Além disso, nós temos aqui a ideia dos grupos. O que é que vem a ser esses grupos, professor? Olha, os grupos nada mais é do que a forma como essas ações, a forma de como essas funções, elas são organizadas de forma mais íntima, né, mais seccionada, mais separada. Veja, nós partimos aqui da ideia macro para a ideia micro, né? A ideia aí mais próxima daquilo que você realmente quer dispor, aquilo que você realmente quer realizar. É como se fosse um funil, né? Partindo da ideia mais larga, mais macro, e indo aí para a ideia aí mais refinada, por assim dizer. Beleza? Então, é justamente essa a ideia das faixas, da faixa de opções, né, das guias e dos recursos, ou até mesmo dos grupos de recursos. Beleza? Então aqui, ó, para dar continuidade à nossa ideia, nós iremos aí adentrarmos agora na discussão a respeito
das versões, né, do Microsoft Office. Veja, nós temos aqui as versões mais cobradas em prova, que sem dúvidas é a versão 2010, né, seguida aí pela versão 2013 e a 2016, né, em que a 2016 e a 2019, por exemplo, são extremamente próximas, né, as diferenças aí entre uma e outra, eu acredito que está mais relacionada à ideia da estética do que necessariamente aos recursos que elas oferecem. Então, o que é que você precisa saber? Que essas versões mais cobradas em prova, elas nada mais são do que versões com licenças permanentes. Significa dizer que você vai comprar esse aplicativo e vai pagar essa licença em uma única vez, né? Você pode dividir em quantas vezes você achar necessário, dependendo do site em que você vai comprar, né? Dependendo desse ambiente aí. E as diferenças entre essas versões elas são mínimas, né? Como todo programa, ele inicia de forma mais básica e vai evoluindo com o passar do tempo. Por exemplo, a partir da versão aí 2013, 2016 e agora, antes que nunca, 2019, a gente começa a perceber uma certa integração entre o Microsoft Office e as aplicações relacionadas à internet, como a ideia de computação nas nuvens, ou até mesmo armazenagem nas nuvens. Então, essas diferenças, historicamente falando, elas são necessárias, né? Elas apresentam aí as diversas características e particularidades. Por exemplo, entre o pacote Office 2010, né, da Microsoft, e o 2019. Então, assim, são características mínimas, né, pequenininhas, que acabam no final aí diferenciando e em muito essas versões. Beleza? Então, nós vamos dar destaque aqui ao pacote, né, Microsoft Office, relacionado aí ao Office 365, né? O Office 365 ele tem esse nome justamente porque ele está fazendo menção aí à quantidade de dias que você paga pela utilização dele. Então, você precisa saber também que o Office 365 dias, ou 365, ele está se relacionando justamente à ideia de aluguel, né? Então, a Microsoft Office, para agora de trabalhar com essa ideia de licença permanente, ou melhor dizendo, agora começa a oferecer também essa ideia de serviço, né, em que você vai pagar à medida em que você vai utilizando, à medida em que você vai desfrutando aí desse serviço. Então você vai pagar esse aluguel, né, essas licenças elas são vendidas aí por ano, por isso que o nome 365 dias realmente está relacionado a uma ideia de marketing fantástica, e em que você vai dispor aí das atualizações do sistema relacionado ao Office, né? Esse sistema organizado a esse programa especificamente. Então, o Office 365 dias, ele está sendo atualizado aí com uma frequência maior do que as versões de licença permanente, né? Os programas propriamente ditos. Por quê? Eles são mais relacionados aí à ideia do software aí localizado dentro de uma única máquina. Já o 365 dias, pegando essa ideia de integração com a internet das coisas, né, em que a internet aí está disponível em diversos dispositivos e que interconecta aí diversos dispositivos. Dentro aí dessa ideia, o Office 365 ele surge justamente para permitir, né, essa ideia aí, ó, tanto de aluguel, como nós já falamos, como também de trabalho colaborativo, né? Ou seja, várias pessoas trabalhando de forma simultânea com uma única finalidade. Além disso, está relacionado à computação nas nuvens, e nós temos um detalhe aqui que nós não podemos esquecer de forma nenhuma, que o Office 365 dias ele oferece, além dos serviços aí clássicos apresentados em todas as outras versões dessa suíte, apresenta também a ideia de 1 GB grátis dentro do OneDrive, que é justamente a plataforma ou o serviço de armazenamento em nuvens da Microsoft. Então, a respeito aqui da introdução às suítes de escritório, nós falamos justamente a respeito dessas características que podem ser cobradas
em prova. E você de forma nenhuma pode ir para a sua prova de concurso público sem saber desses detalhes. Então agora o que eu te oriento a fazer é justamente pausar um pouquinho, tomar um café, tomar uma água, né, para que a gente dê continuidade aqui ao assunto. Daqui a pouquinho nós iremos aí falar sobre o Word, né, apresentar o conceito de Word, as suas utilidades e quais são os aspectos mais cobrados em prova. Então não saia daí e daqui a pouquinho a gente está de volta. Beleza?